Bom dia, somos o grupo 5. O nosso site vai falar da sensor-percepção e suas alterações. Eu sou o Lucas e, a princípio, a sensor-percepção é a capacidade de captação e codificação dos estímulos sensoriais, ou seja, é o que permite que a gente receba os estímulos e codifique os mesmos, os estímulos sensoriais. A percepção ela é uma organização e interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos. Então a gente tem os nossos sentidos, o tato, olfato, paladar, etc. E a percepção é a organização que faz a organização e interpretações desses estímulos. A sensação é uma experiência simples que é vivida e produzida graças ao estímulo. Ou seja, é o que a gente sente por conta de um estímulo. Isso é a definição de sensação. A percepção é a capacidade de interpretação dos estímulos sensoriais. Ela que atribui aos estímulos sensoriais um significado, com base nas experiências pessoais, emoções, conhecimento de mundo e etc. Etiologia das alucinações. Estudado há quase 200 anos, são controversas as suas causas, sendo mecanismos fisiológicos, neuropsicológicos e psicológicos, teorias psicodinâmicas e afetivas. A afetividade, desejos, necessidades e conflitos inconscientes são a base das alucinações. O sujeito projeta o espaço externo, seus medos, desejos recalcados e conflitos. Logo, a alucinação seria um mecanismo de defesa usado pelo ego, a projeção. Então, a alucinação seria análoga ao sonho. Teoria irritativa cortical. Corresponderia às lesões irritativas em áreas cerebrais corticais. Elas produziriam déficits motores e sensoriais. Teoria neurobioquímica das alucinações. As drogas causam efeitos alucinógenos em pessoas normais, e suas substâncias se relacionam diretamente com os neurotransmissores da serotonina, dopamina e acetilcolina. Logo, temos a hipótese de que as alucinações de pessoas com transtornos mentais podem estar ligadas à hiperativação desses neurotransmissores. Teoria das alucinações como liberação neuronal. Seria quando o sujeito fica privado de estímulos ambientais que causam atividades cerebrais. Logo, o sistema nervoso causa seus próprios estímulos para manter uma ativação básica do sensório. Teoria da desorganização global. Alterações globais no funcionamento cerebral podem produzir perdas das inibições mais desenvolvidas e complexas funcionalmente. Essa desinibição favorece o surgimento de alucinações, ilusões e outras patologias. Teoria da alucinação como distúrbio da linguagem interna. O nosso pensamento acaba sendo identificado como vozes reais. Isso é consequência da incapacidade de diferenciar o próprio pensamento de vozes externas. Estudos recentes que utilizaram neuroimagens para identificar mecanismos associados à produção de alucinações apresentaram ativação das áreas cerebrais ligadas à linguagem, quando o paciente está sob alucinação audioverbal. Isso reforça que realmente o sistema está ouvindo algo e ainda entende esse algo. Alterações da sensopercepção. São alucinações, ilusões visuais, entre outros. Alterações quantitativas. As imagens perceptivas têm uma intensidade anormal. Hiperestesia. Percepções anormalmente aumentadas. Ocorre na intoxicação por alucinógenos, formas de epilepsia, na enxaqueca, no hipertiroidismo, na esquizofrenia aguda e em alguns quadros maníacos. Hipoestesia. Observada em alguns pacientes depressivos, apresenta percepção anormalmente diminuída. Analgesia. De parte do corpo. Podem ocorrer em histéricos, hipocondríacos, somatizadores e sujeitos com estado emocional intenso. As alterações qualitativas são as que compreendem as ilusões, alucinações, alucinoses e pseudo-alucinações. Vamos começar falando sobre a ilusão, que é a deformação de um objetivo real e presente, mas é deformada somente por fatores patológicos e que ocorrem em 3 condições: estado de rebaixamento do nível de consciência, estado de fadiga grave ou intenções marcantes,
determinados estados afetivos, exaltação emocional ou debilitação da atenção. Já as alucinações são aquelas que apresentam características de uma perspectiva real, e as mais frequentes são alucinações auditivas, onde o paciente escuta vozes sem qualquer estímulo real, vozes que o ameaçam, o insultam, como conteúdo depreciativo ou de perseguição, vindas de uma sonorização do pensamento, uma vivência sensorial de ouvir o pensamento como um eco. E existem tipos de sonorização do pensamento, sendo elas a sonorização do pensamento no momento em que foi pensado, sonorização dos pensamentos como vivência alucinatória delirante em aumentos introduzidos em sua própria mente, e sensação de que os outros ouvem o que ele pensa. Já em alucinações musicais, o estímulo auditivo externo são acompanhados de consciência clara e de crítica por parte do paciente. Temos também alucinações visuais, que são denominadas por fotopsias relatadas por pessoas com epilepsia. Cenas completas são de alucinações cenográficas ou alucinação lilipotiana, sendo capaz de ver inúmeros personagens minúsculos entre objetos e pessoas reais. Alucinações táteis. Sentir espetadas, choques, insetos ou pequenos animais correndo em sua pele. Frequente nos delírios trêmenos e nas psicoses tóxicas. Também associado ao delírio de infestação, síndrome de Ekbom, quando associado a pequenos animais ou insetos, frequentemente em esquizofrênicos. Alucinações olfativas e gustativas. A olfativa é sentir cheiro de coisas podres. Essas são acompanhadas de forte impacto emocional e bem específicas. Ocorrem na esquizofrenia ou em crises epiléticas. As gustativas sente o sabor de ácido, sangue, urina e etc., sem qualquer estímulo gustativo presente. Pode ocorrer junto com as olfativas. Alucinações sinestésicas e sinestésicas. Alucinações sinestésicas é o fenômeno geral de experimentar sensações alteradas nas vísceras e no corpo de modo geral. Denomina-se sinestopia. Já as sinestésicas são vivenciadas como sensações alteradas de movimento do corpo. Alucinações funcionais. Desencadeada por um estímulo real, como abrir o chuveiro e ouvir vozes, podem ser. Alucinações combinadas. Experiências alucinatórias de várias modalidades ao mesmo tempo. Ocorrem nas síndromes de alteração do nível da consciência, esquizofrenia, histeria grave e psicoses em geral. Alucinações extracampinas. São alucinações experimentadas fora do campo senso-perceptivo usual, como ver algo atrás da parede, é raro e típico de psicoses. Alucinação autoscópica. É uma alucinação visual que pode ter componentes táteis e sinestésicos. O indivíduo enxergaria a si mesmo fora do corpo. É raro, associado à epilepsia, lesões do lobo parietal e esquizofrenia. Alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. São alucinações auditivas, visuais ou táteis, relacionadas à transição sono-vigília. As hipnopômpicas ocorrem na fase em que está desperto, e as hipnagógicas surgem no momento em que se está adormecido. Podem ocorrer, além de indivíduos patológicos, em sujeitos sem transtornos mentais. Ocorrem na síndrome de narcolepsia. E por último, e não menos importante, também vem a alucinose. O paciente, né, a pessoa, ela percebe a alucinação que é estranha e tem consciência, né, daquilo que é estranho. É uma alucinação auditiva típica, né, é alcoólica e que acontece em caso de alcoólicos. Entretanto, acontecem também como alucinose visual, que pode ocorrer em pacientes com déficits
de atenção grave, intoxicação por drogas ou tumores. Limitação dos conceitos de imagem e de representação. O elemento básico do processo de senso-percepção é a imagem, a coisa real, que é diferente de representação, que seria a revivência de uma imagem sensorial determinada sem que seja presente o objeto original, uma ideia, a representação de uma imagem na consciência. A imagem se qualifica por qualidades, sendo elas a nitidez, que é quando uma imagem é nítida e tem seus delineados precisos, corporeidade, a imagem é viva, corpórea, tem luz, brilho e as suas cores são vivas, estabilidade, a imagem percebida é estável e não muda de um momento para o outro, extrojeção, a imagem decorrente do espaço exterior também é percebida neste espaço. Ininfluenciabilidade voluntária, o indivíduo não consegue alterar voluntariamente a imagem percebida, e a completude. A imagem apresenta desenho completo e determinado, com todos os detalhes diante do observador. Representação. Representação é a execução de uma imagem na consciência sem a presença real. É uma imagem sensorial. Essa imagem representativa se designa por pouca nitidez, os contornos são borrados, pouca corporeidade, a representação não tem a vida de uma imagem real, instabilidade, a representação aparece e desaparece facilmente do campo de consciência, introjeção, a representação é percebida no espaço interno, e incompletude, a representação demonstra um desenho indefinido, geralmente incompleto e apenas com alguns detalhes. Existem também subtipos de imagem representativa, sendo elas a imagem eidética, o eidetismo, que é a lembrança de uma imagem guardada na memória, e alguns sujeitos conseguem ver um objeto com muita nitidez e clareza, e as pareidólias, que são as imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos do ambiente. Já a imaginação é uma atividade psíquica habitualmente voluntária que consiste na recordação de imagens percebidas no passado ou na criação de novas imagens. E dentro da imaginação existe a fantasia, que é uma produção imaginativa. Na percepção psicanalítica, a fantasia pode ser consciente ou inconsciente. Ela é criada a partir de desejos, temores e conflitos, tanto conscientes como inconscientes. A fantasia é mais comum e acentuada em crianças, e às vezes são predominantes certos tipos de personalidade, como as histéricas. A produção de fantasia tem uma importante função psicológica, que é ajudar o indivíduo a lidar com as frustrações, com o desconhecido e, de modo geral, com seus conflitos. Em alguns casos, a atividade imaginativa pode ser tão intensa que a pessoa vive a imaginação de forma tão vívida que tem dificuldade em diferenciar o que é real. Eu queria agradecer a atenção de vocês. A gente fez o site com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. E é isso, bom final de semana pra gente.